A paz do Senhor a todos, irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus a todos. Amém. E nessa noite, Deus nos traz aqui com um ensinamento para vocês a respeito de vaidade, a respeito das coisas que tem no nosso coração, que a gente precisa deixar de fazer, deixar para trás algumas coisas que Deus não se agrada. A palavra está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Glória a Deus. E aqui, nesses dois versículos, a gente já vê que tudo que Deus faz é perfeito. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A gente não precisa de conserto, não precisa que nenhum homem coloque a mão para consertar isso ou consertar aquilo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus se agradou em fazer cada um do jeito que a gente é. A gente não precisa estar mexendo aonde Deus fez, porque dessa maneira a gente vai estar falando que Deus não fez a gente perfeito, mas nós somos perfeitos da maneira que Ele fez. E aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 29. O ornato dos jovens e a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs. E mais um outro versículo. Em Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 25. Não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Glória a Deus. A gente não pode ficar se prendendo a cada fase da nossa vida. Cada fase da nossa vida é uma fase. Deus fez a criança com a sua beleza, depois tem o jovem, depois tem a mulher de mais idade, tem os idosos, cada um com a sua beleza. E isso, a idade chega para todos. A gente não tem que ficar se preocupando em, nossa, eu tô ficando velha, olha, vamos puxar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pintar o meu cabelo para tirar o meu cabelo branco. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Aleluia, Jesus. Deus se agrada da maneira que a gente é. Cada fase tem a sua beleza própria. Por que a gente vai mexer aonde Deus fez? Se nós somos perfeitos, se Deus fez cada coisa com a sua perfeição. Deus é perfeito em tudo. E as obras deles são perfeitas. Glória a Deus. A gente sabe que Deus não se agrada. Antes da gente se converter, a gente não sabia. E a gente pintava o cabelo, passava maquiagem e tentava emagrecer ou engordar um pouquinho, ou fazer isso, ou fazer aquilo, que nada estava bom pra gente. Mas a partir do momento que a gente se converteu, Deus foi mostrando pra gente que Ele quer que nós sejamos da maneira que Ele fez.
Aleluia. Sem cirurgias para consertar isso ou aquilo, sem maquiagens. Porque querendo ou não, tudo isso muda, transforma a gente no que Deus não se agrada. A gente faz isso achando que é pra gente mesmo, mas não é. No fundo do coração da gente, a gente fazia muitas coisas para chamar a atenção de outras pessoas, achando que era pra gente mesmo. E nisso a gente acaba pecando, fazendo coisas que Deus não se agrada, atraindo olhares de quem não é para atrair. E são tudo coisas que Deus não se agrada. Os cabelos brancos, antes, eu não passava 15 dias sem pintar o meu cabelo. Não dava nem tempo da tinta assentar no meu cabelo, eu já estava pintando de novo, porque aparecia um branquinho aqui, outro ali, e eu não gostava disso. Mas a partir do momento que eu realmente conheci a Deus e comecei a servir, Deus tirou isso do meu coração. Aleluia, Jesus. Maquiagem, eu não passava tanta maquiagem, era só um lápis ou um batom. Mas mesmo assim, Deus não se agrada. E eu parei de usar isso, porque Deus pediu. E nós temos que ser obediente à palavra de Deus, se a gente quer realmente servir a Deus e agradar a Ele, nós temos que ser obedientes, mesmo que isso, no momento, machuque a gente. Aleluia. Então, a minha irmã também está aqui para dar os testemunhos dela, que ela tem mais testemunhos do que eu. E ela vai falar as experiências que ela teve com Deus a respeito disso. E para quem quiser vai ser muito edificante, vai ser muito proveitoso, porque nós estamos aqui fazendo esse vídeo a pedido de Deus. Então, o que a gente aprendeu, nós temos que passar, não guardar só pra gente. Aleluia. Glória a Deus. É sempre bom, né, a gente ter essas oportunidades de glorificar o nome de Deus. Fazia algum tempo já que eu não gravava algum vídeo, né? Mas aí a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não nos apresentamos, missionária Juliana, missionária Joelma, em nome de Jesus, muito prazer. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas a gente está aqui para glorificar o nome de Deus através dos nossos testemunhos e através de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque muitas pessoas falam que a questão da maquiagem, da vaidade, a gente tem ouvido muitos pastores pregar que tem que ser vaidosa sim, que tem que se cuidar sim, que tem que se maquiar sim, que tem que usar roupinha assim sim, que não tem problema nenhum, que Deus só quer o seu coração. Mas Deus, Ele não quer o coração de ninguém. Ele quer que você se entregue por inteiro para Ele e, acima de tudo, obedeça. Porque quem tiver dúvida, leia a palavra, busca na palavra, viu? Ou tenha interesse em perguntar para o Senhor se o que você tem feito, a sua maquiagem, as suas vestes, as suas unhas, o seu cabelo, se tudo isso tem agradado ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de te responder se você tiver com a intenção de obedecer e se a pergunta foi sincera. Amém? Eu vou contar algumas experiências que eu tive e isso não é individual, viu, irmãos? Isso daí é para quem quer ser obediente a Deus. E a palavra de Deus testifica de tudo. Ela é a verdade. Homem nenhum dizendo para você que você sendo um pouquinho só vaidosa, passando um pozinho no rosto, passando um lapisinho, um rímelzinho,
pintando o cabelo, mesmo que for da cor que é o seu cabelo natural, vai te ajudar. Ele simplesmente vai te ensinar a ser desobediente a Deus, viu? Porque tudo que eu vou falar para vocês, algumas coisas eu tive interesse. Outras, depois que eu passei a servir a Deus de verdade e comecei a ter desejos de viver coisas sobrenaturais com Deus e do céu, o Senhor, Ele foi requerendo certas coisas de mim, que eu abrisse mão, para que tudo aquilo que eu tenho desejado viesse a acontecer, viu? Então, eu não vou contar em ordem, tá? Mas eu vou contar algumas delas, tá bom? Aí vocês tirem suas próprias conclusões, não julgando, mas analisando as escrituras, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu já tinha dito, eu não vou falar em ordem, mas vamos começar, né? Para a glória de Deus. Eu vou contar uma que eu passei quando eu congregava em um outro ministério, porque hoje nós congregamos na nossa igrejinha, Plena Vida em Cristo, onde o pastor presidente é pastor Hélio e o pastor que está agora na direção é o meu esposo, pastor Márcio. E eu congregava em outro ministério alguns anos atrás, né? Acho que uns 3 anos mais ou menos. E começou a aparecer essas manchas no meu rosto, né? Elas chamam melasma. E eu comecei a ficar com vergonha delas, mas eu não passava nada para esconder, né? E eu estava buscando ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu passava o tempo em oração, clamando para receber os frutos e os dons do Espírito Santo, para viver experiências sobrenaturais com Deus. E eu estava ficando envergonhada dessas manchas. E aí eu comecei a ir congregar e as pessoas falam que a gente não pode deixar aquilo que as pessoas vivem contaminar a gente. Mas infelizmente não é bem assim. E comigo aconteceu isso. Eu comecei a olhar para a esposa do pastor e eu via que ele era muito usado por Deus também. E na minha mente, o inimigo falando, porque não é Deus, falando assim, bom, se Deus usa ele, fala com ele, fala através dele, e a esposa dele usa, então quer dizer que não tem problema. Porque se tivesse, Deus ia falar com ele, ele ia repreender ela e ela ia parar. Falei, bom, se ela tá fazendo, e eu tô vendo as obreiras, algumas obreiras também fazer, então não tem problema. E eu fui nesse pensamento do diabo, porque realmente quem faz de tudo para que a gente que tá andando direito no caminho de Deus venha desagradar a Deus é o próprio inimigo, né? E eu fui nessa ideia que ele lançou. E eu comprei uma base e comecei a passar a base em cima das manchas. Só em cima das manchas. Só que não ficou só nisso. Porque eu falei, se eu posso passar em cima das manchas, eu também posso passar no rosto. E eu comecei a passar. Só que não ficou por aí. Eu comecei a passar a base. Daqui a pouco eu comecei a comprar pó. Passei o pó no rosto. Daqui a pouco eu comprei um lápis marrom, para ninguém perceber que eu tava de lápis, mas aqui na terra a gente pode até esconder, mas do céu ninguém esconde nada, né? Comprei um rímel transparente, daquele incolor, sabe? Aquele rímel que não tem cor nenhuma, e passava nos cílios e na sobrancelha, para ficar tudo certinho. E tava indo achando que tava abafando, né? Tô servindo a Deus. Tô fazendo, né? Porque a gente olha para aquele que é para ser espelho. Porque Deus levanta homens e mulheres de Deus e coloca à frente da obra para ser espelho para as ovelhas.
E se o seu pastor e a esposa dele fazem o que é errado, você também vai aprender a fazer o que é errado se você não tiver interesse em questionar Deus sobre o que está acontecendo. E aí, irmãos, eu estava achando que estava tudo certo. E continuei orando, e buscando, e clamando, e passei um tempo fazendo isso. Daí um dia, o Senhor usou um servo dele para falar comigo. E a mensagem era assim: tenho visto a vaidade entrar no teu coração e não tenho me agradado. Entra no teu quarto, derrama as tuas vaidades diante de mim e darei ordem para o meu espírito. Essa foi a mensagem que Deus mandou o servo dele me entregar. Fora que também tinha os brincos, né? Que a gente acha que não tem problema. A gente vê muitas pessoas aí usando brinco, pessoas dentro das igrejas até com piercing no dente, no nariz, né? E eu falei, poxa vida, mas como assim? E eu entendi aquele recado de Deus. Porque eu sabia que antes eu não fazia isso. E por que agora eu estava fazendo? E o que eu fiz? Desobedeci? Não. Porque se o meu desejo era agradar o meu Senhor, eu fui lá, peguei todas as maquiagens, joguei tudo no lixo. E nem dentro de casa eu deixei. Peguei brinco, peguei tudo que tinha lá. Rímel, pó, tudo. Joguei fora. Nunca mais botei nada disso dentro da minha casa. Nunca mais. Alguém pode dizer, nossa, mas isso é loucura. Não, não é loucura. Porque a palavra de Deus, que acabou de ser lida, disse que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, independente do que alguém possa dizer para você, você olha, analisa a palavra, analisa as escrituras, ou tenha desejo e interesse em saber a opinião de Deus. Porque Deus é aquele que responde. Ele não deixa uma pessoa que tem sinceridade no coração em servir, em obedecer, ele não deixa a pessoa confundida, nem enganada e nem envergonhada. De maneira nenhuma. O Senhor é aquele que responde. E realmente eu passei a viver coisas lindas com Deus. Mas ainda assim eu continuei fazendo outras coisas que eu não tinha perguntado para Deus e naquele dia Deus não tinha falado. Um belo dia, a obreira, que era do grupo de louvor, me ligou e disse assim: irmã, meu irmão não vai vir hoje para louvar comigo. Será que a senhora poderia subir comigo para fazer a abertura do culto, para louvar? Eu falei, tudo bem, ok. Porque eu nunca me neguei a fazer nada que fosse para glorificar o nome de Deus. Eu aprendi que quando eu falo não para um convite, para algo que é para glorificar o nome de Deus, a não ser que Deus fale que não é para eu ir, eu estou dizendo não para o meu Senhor. E eu falei, tudo bem. E naquele momento, dentro da cozinha da minha casa, eu estava sozinha, eu tirei o chinelo que eu estava no pé e eu escolhi um louvor sobre a direção de Deus, é claro, né? Que é aquele Fidelidade da Gisele Cristina. É Fidelidade, Daniele Cristina. Aí eu peguei, né? E comecei a ensaiar aquele louvor no playback dentro da minha casa. E lá naquele louvor fala do Salmo 91. Daí tudo bem, passou, chegamos no culto, o culto foi aberto, eu louvei com a irmã e sentimos muita presença de Deus. E quando eu saí do altar, do púlpito e fui para a porta, ela falou para mim assim, irmã, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, pode contar. Ela falou assim, olha, enquanto eu estava lá na minha casa, o Senhor mostrava para mim uns pés. E esses pés ficavam para lá e para cá. E quando eu vi esses pés, eu ouvia também o Salmo 91. E ela
ela falou assim, eu perguntava para Deus se ele queria algum propósito com o Salmo 91 e Deus falava que não. Deus falava, não, é a minha serva que está ensaiando, é a minha serva que está na casa dela ensaiando, que era eu. E eu fiquei feliz com aquilo, mas eu acabei fazendo uma brincadeira e falei assim, poxa vida, o Senhor mostrou os meus pés para você, e não deixou nem eu fazer a unha, nem arrumar para ficar bonitinho, para mostrar. Aquilo para mim foi, primeiro eu fiquei feliz, porque o Senhor estava mostrando que eu estava me empenhando, né? Mas, num dado momento, eu falei uma brincadeira só para descontrair. E passou. E num belo dia, o pastor veio para nossa casa, o pastor Hélio, né? Que é muito amigo nosso, é muito assim, um irmão mesmo, ele, a família, a missionária Paula e a Sarinha. Ele veio em casa, tava eu, minha irmã, minha mãe, e nós estávamos orando, meu esposo estava trabalhando. Veio a esposa dele também. E nessa oração, quando encerrou a oração, ele falou assim, irmã, Deus falou assim, que os seus pés são perfeitos, do jeito que ele fez. E que ele não quer você passando nada para maquiar os seus pés e nem para mascarar nada. Deus quer os seus pés naturais. Foi mais uma experiência que eu tive. E em obediência, joguei todos os meus esmaltes fora. Todos, não deixei nem base. Por esses dias eu acabei achando uma base em casa que estava lá guardada, nova, fechadinha, eu catei e joguei fora também. Mas quando a gente deseja mesmo agradar a Deus, a gente vai receber aquilo de toda a alma e vai procurar obedecer ao Senhor. Porque se aquilo não tem agradado a Deus, Ele vai falar com você se você realmente tem desejo de agradá-lo. E essas duas que eu contei foram algumas do que eu vivi. Depois disso, ainda passei, né? Antes de continuar a próxima, eu vou só dizer uma coisa, uma observaçãozinha. Irmã, você está dizendo que eu não posso fazer meu pé? Você está dizendo que eu não posso fazer minhas mãos? Você pode. Você pode cortar, você pode lixar, você pode tirar a cutícula, fazer a sua higiene. Mas eu falo por mim, pela minha experiência, não é ninguém que mandou que eu fizesse ou deixasse de fazer, não. Foi o próprio Deus que disse. Viu? Não passe esmalte. Não passe base. Porque a nossa beleza já é uma beleza natural, irmãos. Tem pessoas que não gostam daquilo que Deus fez nela. Mas o Senhor, Ele fez tudo perfeito. Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Se Deus diz que tudo era bom e continua sendo, então por que você vai botar a tua mão para mudar aquilo que Deus fez? Quando você coloca a tua mãozinha, o teu dedinho podre para mexer naquilo que Deus te deu, segundo a natureza e a vontade dele, você está dizendo para Deus, a tua obra não é perfeita, eu vou ter que pôr a minha mão para melhorar, para aperfeiçoar. E você está dizendo para Deus que aquilo que ele fez não está prestando. Se você tem temor, ouça esses testemunhos e tenha desejo em ouvir Deus te responder também. Porque é fácil eu ir lá e julgar aquela pessoa. Ah, não, é doutrina humana. Não é doutrina humana. A palavra de Deus está aqui e testifica de tudo. Testifica de tudo. Uma outra experiência que eu tive também foi com relação a vestes. Foi com relação a roupas. Porque hoje em dia é muito comum você entrar nas igrejas e você ver as mulheres vestidas como mulheres mundanas. Parece que está embalada a vácuo.
não consegue nem andar direito, não consegue nem sentar direito. E quando senta, a roupa é tão curta, tão justa que sobe. E aí, ao invés dela usar a palavra para aprender o que a palavra ensina, a Bíblia para aprender, para abrir, para receber o ensinamento do céu, ela está usando a Bíblia para complementar a saia dela, que é curta, que mostra as pernas, que mostra tudo quando senta. Né? Porque se tivesse tanto temor como demonstra ter, não ia colocar uma roupa dessa para ir para a igreja nem para ir para lugar nenhum. Porque não adianta de nada eu botar uma saia lá nos pés para ir para a igreja e colocar um vestidinho, uma mini saia para ficar andando pela rua. Algumas vezes, muitas das vezes, é claro, vão me ver, se me ver por aí, eu falo de mim, eu não tô contando a experiência de ninguém, não. Foi coisas que eu vivi. A mesma roupa que eu vou para a igreja é a roupa que eu tô usando às vezes em casa, a roupa que eu tô usando no centro. E eu não tô nem aí com o que fala. Ai, mas a irmã parece velha. Não me interessa a opinião de terceiros. Eu quero saber o que o meu Deus pensa de mim. E não o que as pessoas pensam. Entendeu? Uma outra experiência que eu vivi foi sobre vestes. Eu comecei a ter interesse, aprendendo a ter intimidade com Deus. Eu passei a ter interesse em saber se a roupa que eu estava vestindo estava agradando a Deus. Porque muitas vezes a gente se veste, pergunta pro marido: esposo, tá tudo certo? Tá bem? Tá bom aqui? Ele vai falar, né? Claro que tá linda. Mas você não perguntou pro teu Senhor se a roupa que você está vestindo agrada a Ele e adora a Ele também. Porque a gente adora a Deus não é só com os lábios, não é só com louvor. É com o seu cabelo, é com o seu rosto, é com o seu corpo, é com as suas vestes. Você adora a Deus com aquilo que Ele fez em você. Quando você aceita a sua aparência, independente do que as pessoas dizem, você está adorando ao seu Senhor. E eu perguntei uma vez, eu peguei uma roupa e fiquei olhando para a roupa e falei: Espírito Santo, eu vou me vestir para o Senhor. Essa roupa tá boa? Na mesma hora ele me deu uma visão, onde eu vestia um outro vestido, e não aquele que estava na minha mão. Porque aquele que estava na minha mão, ele não tinha mangas. Ele não tinha mangas. Ele era um vestido longo, mas ele era de alça. Mas não para usar assim só de alcinha, era amarrado aqui atrás. E eu fiquei meio sem entender na hora, mas eu falei, bom, eu me vi vestida com aquele vestido, então eu vou com aquele lá, eu não vou com esse aqui não. Aposentei o vestido lá e larguei lá. E fui vestida com ele para a igreja. E uma outra vez, eu falei com meu esposo, né? Eu falei, às vezes a maneira da gente falar faz as pessoas rirem. E até meu marido riu comigo nesse dia, mas é a pura verdade. Eu falei, varão, vesti uma roupa, uma saia, né, larga. Falei para ele, tá bonito? Ele falou, tá. Falei, tá aparecendo alguma coisa? E essa alguma coisa que eu falo é lingerie, ou é o shortinho que a gente põe por baixo da veste, né? Tá aparecendo alguma coisa? Ele falou, não! Aí eu peguei e falei pra ele, meu filho, eu vou te falar uma coisa. Eu tô te perguntando a sua opinião e você é o cabeça da casa. Se você falar que não e tiver, Deus vai cobrar de você, não é de mim não? Na mesma hora ele falou assim, bota o outro. Quer dizer, então, às vezes a pessoa fala pra você, já faz tempo, né, irmãos? A gente conta porque a gente vai aprendendo dia após dia e com a palavra e também com as experiências que a gente vai tendo. Então, quando a gente fala que é servo de Deus, porque eu não gosto de dizer, quando as pessoas falam assim, você é evangélica? Não, eu sou serva de Deus. Evangélico é um título.
Servo de Deus é aquele que obedece o Senhor. É aquele que busca agradar, entendeu? Vive em obediência. Imperfeito, falho, pecador, mas procura obedecer. Reconhece as suas falhas. Quando a gente tem o desejo de agradar a Deus, a gente vai ter interesse em perguntar para Ele o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer, o que Ele gosta que você veste. Sabe? Um vestido, o cabelo. Então, irmãos, procura perguntar, tem esse interesse em saber o que agrada a Deus. Sabe? Para saber se o que você tem feito tem agradado ao seu Senhor. Porque são muitos os pastores na mídia que estão pregando aí, não tem problema você passar uma maquiagenzinha, porque igual eu ouvi um certo pastor muito conhecido dizer que não tem problema, que ele quando foi escolher a esposa dele, ele olhou a aparência dela. Aí depois ele viu que tinha feito coisa errada, ele falou assim, não, eu tenho que me preocupar com o interior, mas a aparência também é importante. Entendeu? Por que a palavra de Deus fala que Deus é aquele que sonda o coração? Porque Deus, ele olha a verdadeira intenção de cada um de nós. Porque o que interessa para Deus é aqui dentro, entendeu? Mas o que está aqui dentro, se é tirado tudo que não agrada e o Espírito Santo te enche, você vai ser contagiado pelo desejo de não fazer mais do que o mundo faz. Sabe quando o Senhor Jesus fala para os discípulos que é para eles não se contaminar com o fermento dos fariseus? Justamente isso. Pessoas que zelam pela sã doutrina, que desejam agradar ao seu Senhor, deixar que os costumes mundanos tomem conta da sua mente e do seu coração. Sabe? Vestir uma roupa para ir adorar a Deus tem que ter muito temor e muito cuidado. Tem que ter desejo de adorar a Deus mesmo e não ir para a igreja embalada a vácuo para fazer os irmãos pecar. Viu? Porque você faz ele pecar e você peca também porque você é culpada pelo pecado dele. Aí o que você está fazendo? Você está fazendo o papel de Jezabel, que era uma falsa profetisa, se dizia profetisa, mas não era, entendeu? Porque ela era sacerdotisa de Baal. E ela fazia com que o povo que se dizia ser de Deus pecasse contra Deus, se prostituindo com outros deuses. Entendeu? Toma cuidado. Essa questão, esse ensinamento que diz aí que tudo pode, não pode não. Porque se você pegar a palavra de Deus, ela está te ensinando como você deve se comportar, como você deve fazer para agradar o seu Senhor. Fala sim sobre maquiagem, sobre brincos, sobre vestes apertadas. Fala sim, irmãos. Depois a gente vai ler essa palavra. Viu? Essa palavra está aqui na Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 3, do 16 em diante. Já a gente vai ler essa palavra para você que tem dúvida, viu? Se pode ou não. Porque igrejas estão ensinando o povo de Deus a cair. E o povo de Deus está querendo ser enganado porque não conhece a Escritura, não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, o meu povo erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Não tem intimidade com Deus, não tem interesse em buscar. Não tem interesse, passa tempo de joelho, passa tempo no celular, passa tempo falando da vida dos outros, mas não tem interesse em saber o que agrada a Deus. Aí quando vai na igreja, recebe comida estragada de lá do altar, porque a pessoa que não tem santidade, a pessoa que não prega a doutrina, que não ensina a palavra verdadeira, a doutrina de Cristo, tá te dando comida estragada. Entendeu? Comida estragada é comida que vem só do homem, não vem da direção de Deus, não desce do céu. Só é pão, só é água, o que desce direto de Deus.
É isso que eu tenho aprendido, é isso que a gente tem buscado viver. Portas abertas tem muitas, mas não são todas que têm a presença de Deus. Porque a igreja que pode todas as coisas não tem Deus. Igreja que não prega contra o pecado, contra a vaidade, não tem Deus e não tem a doutrina de Cristo. Viu? Adianta muito eu ficar bonita aos olhos do homem e podre diante dos olhos de Deus. Não adianta nada. E uma outra experiência que eu tive, para não prolongar demais o vídeo, né? Mas deixa Deus falar, glória a Deus, porque é para edificar o povo, né? Que a gente não tem ouvido muito dessas coisas, dessas palavras, desses testemunhos. Muita coisa que a gente ouve na internet não é verdade, tá? Mas eu tenho testemunha que pode testificar de tudo isso. E se você tem dúvida, viva você as suas experiências com Deus. Tenha desejo, tenha interesse, mas seja sincero diante de Deus, porque Deus conhece a sua intenção, viu? Se é só julgar, ou se é, eu perguntei, mas Deus não falou nada. Deus não fala nada quando ele vê que você não está com sinceridade diante dele. Que ele conhece você melhor do que você mesmo, viu? Uma outra experiência que eu passei sobre tintura de cabelo. Os irmãos podem ver aqui, ó, que o meu cabelo, ele tá branquinho, ó. Tá ficando branquinho. E ele tá até a ponta, viu? Da raiz até a ponta. Por quê? Porque eu aprendi também que eu não posso mudar aquilo que chegou o tempo de Deus eu viver. Eu fui numa igreja uma vez, eu, meu esposo, pastor Hélio, irmã Paula, Sarinha. Nós fomos numa igreja e uma irmã deu testemunho sobre tintura de cabelo. E ela falava que ela estava querendo buscar algo do céu, ela queria viver experiências com Deus, no testemunho dela. E eu tinha acabado de voltar de Campinas, que eu tinha comprado uma tinta para mim e uma para a irmã. Aí, mas ninguém tinha falado nada para mim ainda, e nem Deus. Aí tudo bem. A minha irmã estava em casa, porque nós íamos subir um monte aquela noite, porque assim, nesse dia que eu ouvi o testemunho, eu saí da igreja e ainda o pastor falou assim, irmã, a senhora ouviu o testemunho da mulher? Eu falei, eu ouvi, mas não era comigo não. E a esposa dele falou também, não foi comigo não, eu vou parar quando Deus falar comigo. Mas tudo bem, eu tô aqui para contar o meu testemunho. E eu fui embora para minha casa, e aí tudo bem. Um belo dia, nós estávamos preparando para subir o monte, e eu já estava lá. A minha irmã aqui, com o potinho de tinta na mão e o pincel. Tampando o cabelinho branco aqui, né? Vamos tampar o cabelo branco que a gente não gosta. Tampando o cabelo em branco. E eu aqui em espírito de oração. Falando com Deus. Falei, Senhor, eu só não parei com a tintura porque o Senhor não falou ainda. O Senhor falou da maquiagem. O Senhor falou para mim da roupa. O Senhor falou para mim das unhas. E eu já parei. Eu só tô pintando o cabelo porque o Senhor não falou nada. E se o Senhor quiser falar, porque isso se estiver atrapalhando, e eu de viver algo maior com o Senhor, então eu quero pedir pro Senhor falar comigo. E aí eu paro. Não deu 15 minutos, irmão. Por isso que eu falo que tem que ter sinceridade diante de Deus. 15 minutos. Eu recebi um áudio de um pastor dizendo assim: você pensa que você maquiando, mascarando aquilo que Deus te deu, você está agradando a Deus? Você está subindo no altar para adorar a Deus, diz que vai louvar a Deus com os cabelos todo pintado. Você acha que Deus está recebendo o seu louvor? Você acha que você está agradando a Deus? Para, irmão, com isso. Para, irmã, com isso. E eu falo irmão também, porque tem muitos homens aí pintando seu cabelinho também.
viu? Porque a gente não está falando só para mulheres, não. Nós estamos falando para mover o coração dos homens também. Porque não é só as mulheres que são vaidosas, não. Hoje a gente vê homem de calça coladinha, de blusa, de camisa social coladinha para mostrar todo o seu corpo. Pastores com roupa colada na canela, com isso e tudo aquilo, outro. Sabe? Isso tudo é para homens e mulheres, é para quem tiver interesse em perguntar para Deus se está agradando. Irmão, naquele momento, eu falei, Senhor Deus, tem misericórdia. E tudo que eu vivo, a minha irmã vive também. Porque isso tudo é para mim e para ela, é resposta. Porque eu não sei, é coisa do Espírito Santo mesmo. Porque as respostas que eu tenho, acaba que serve para ela também de questionamentos que ela acaba fazendo com Deus. Sim. Então Deus fez essa ligação entre nós, não só como irmãs de sangue, mas irmãs em Cristo, e também experiências com o Espírito Santo de Deus, nós temos vivido e recebido respostas juntas. Às vezes Deus fala comigo e testifica para mim através dela. Às vezes Deus fala com ela e testifica comigo, sabe? Então, assim, é o que eu tô falando, irmãos. Quando a gente tem real interesse em agradar o Senhor, Deus vai falar. Isso é para ambos, tanto homem como mulheres. Se a igreja que você tá indo tá te ensinando errado, o contrário à palavra de Deus, foge. Perna para quem tem. Vamos falar o português claro. Foge. Porque se um cego guiar o outro cego, os dois vão cair no buraco. E no buraco do inferno. Entendeu? O inferno não foi feito para quem serve a Deus. Não foi feito para o homem e para a mulher. Mas o diabo está enganando o povo. E ele não está enganando o povo do mundo. Ele está enganando o povo que está lá dentro da igreja falando ser servo de Deus. Porque os próprios pastores muitas vezes nem estão ouvindo mais a voz de Deus e do Espírito Santo. E estão pregando só para poder encher o bolso de dinheiro. Só para poder receber bastante dinheiro e pagar o aluguel da igreja. Só que se o dono da obra não for obedecido, ele não vai deixar aquela porta aberta muito tempo. Entendeu? Eu fazia progressiva no cabelo, eu pintava cabelo, eu alisava a raiz, eu fazia de tudo, irmão, tudo que o irmão pensar, eu fazia. Hoje o meu cabelo tá natural, ó. Eu falava que eu não gostava do meu cabelo, que o meu cabelo não era bom, mas Deus foi me ensinando que tudo que Ele fez é bom, tudo que Ele fez é perfeito. Deus não faz nada ruim para ninguém. Deus não dá porcaria para ninguém. Deus, Ele dá o melhor para cada um de nós. Cabe a nós buscar Ele, obedecer e servir com sinceridade. Sabe? Muitas igrejas estão pregando que pode todas as coisas. Que pode beber, que pode fumar, que pode passar maquiagem, que pode usar roupinha colada. E que se você não for vaidosa pro seu marido vai ficar triste e vai arrumar uma outra aí pro lado de fora. Entendeu? Só que você muito bem pode se arrumar e ser bonita na sua natureza. Na naturalidade, com aquilo que Deus te deu. Faz uma hidratação no cabelo, sabe? Arruma o cabelo. A palavra de Deus fala que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Como já foi dito pela minha irmã, o bebê é lindo porque é bebê. A criança é linda porque é criança. O jovem é lindo porque é jovem. O idoso é mais lindo porque é idoso. E nós estamos na maturidade. E nós somos lindas porque estamos vivendo a época que chegou pra gente viver. Deixa que as pessoas te julguem.
Deixa que as pessoas falem o que elas quiserem. O importante é você saber que está agradando a Deus. E que o seu galardão, se você permanecer firme e fiel até o fim, você vai receber lá no céu. Não vai ser aqui da terra. Porque você pode agradar a carne. Mas a palavra de Deus fala que ou você agrada a carne, ou você agrada o Espírito de Deus. A carne milita contra o Espírito. Se você buscar estar em santidade, a carne vai ficar entristecida. Por quê? Porque ela quer estar sempre bonita, ela quer estar sempre charmosa, ela quer estar sempre sendo agradada. Mas o importante é você saber que você agradando a Deus, você tem amizade com Ele, você vive experiências com Ele, você vai ter intimidade com Ele, você vai viver coisas maravilhosas, as quais a palavra tem dito para nós. E eu tenho vivido isso, e a minha irmã também tem vivido isso. E muitos outros que servem a Deus juntamente com nós, com a gente, sabe? Não adianta você estar dentro da igreja e você não querer obedecer a palavra de Deus. Não fica só recebendo o que está lá no altar, porque nem sempre o altar está sendo de Deus. Entendeu? A palavra de Deus fala que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Quanta profetada eu já não recebi, até agora não aconteceu nada. Por quê? Porque o diabo sabe o que você quer quando você abre a boca para falar. Ele te pega no teu olhar. Ele sabe muito bem o que você gostava no passado. No tempo que você não servia a Deus. Ele sabe que agrada a tua carne. Ele não vai vir com coisa desconhecida para te oferecer. Ele vai vir com aquilo que te agradava antes, para ver se você cai. Então fica atento. Fica atento. Quando você ouvir algo que você fica meio na dúvida, pega a palavra de Deus e analisa. Ela não ficou aqui com a gente para servir de livro de cabeceira, não. Tem gente que gosta de ler um monte de livro, mas a Bíblia não pega. Quando vai na igreja, o pastor fala, abre no Gênesis. Onde é que é Gênesis, irmão? Como assim? Onde é que é Gênesis, Cristo? Sabe? Pessoas velhas de igreja, que isso não quer dizer nada. Velhas de igreja, não sabe procurar nada na Bíblia. E tá sempre com a Bíblia na mão. Não é só para mostrar que você, eu tô indo na igreja, eu sou evangélico. Ser evangélico não leva ninguém pro céu. Isso é como ser espírita, isso é como ser macumbeiro, isso é um título. Agora, você ser servo de Deus é algo muito mais importante e pesado sobre a sua vida. Porque você dizer que é servo de Deus, a pessoa vai saber que você obedece. A pessoa sabe que qualquer hora você pode ser usado por Deus para falar com ela. Um evangelho que está sendo pregado é um evangelho de vaidade. É um evangelho de prosperidade. É o evangelho que pode todas as coisas e que não precisa, que o sangue de Jesus já cobriu todo o seu pecado. Então você pode dormir com uma mulher, pode dormir com uma mulher, o homem pode dormir com o homem, e tá tudo certo, vai todo mundo pro céu. Eu vou repetir algo que o meu pastor falou pra gente esses dias. Vai todo mundo pro céu? Vai. Mas sabe pra quê? Pra ser julgado por Jesus. Viu? Só que se você está fazendo o que a palavra diz, o que desagrada a Deus, o que é contra a palavra, você vai lá, vai ser julgado e vai descer para o lago de fogo de enxofre, junto com o diabo, com Satanás e com os falsos profetas. Viu? Desobediência não leva ninguém para o céu, a não ser para o julgamento. Porque na Nova Jerusalém você não entra e você também não vai receber a ceia da mão de Cristo. Entendeu? Nossa, irmã, mas vocês são muito careta, não interessa. É a palavra. Agora, se você acha que é careta demais agradar a Deus, você também não vai viver das bênçãos de Deus. Você também nunca vai receber o Espírito de Deus.
Porque para receber o Espírito de Deus, ele requer obediência, ele requer entrega de verdade. Não é qualquer pessoa que recebe não. Aí as pessoas olham para você e falam, poxa, mas você quer ser santinha demais, quer ser mais santa do que todo mundo. Eu não sou santa, mas o Deus que eu sirvo é santo. E ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Viu? Hoje nós estamos vendo pessoas que adoravam a Deus com tanta intensidade, com tanto amor, abandonando esposas, abandonando esposos, conhecendo a verdade, irmãos. O que nós vivemos no passado ficou para trás, o que interessa é o que a gente está vivendo agora em Cristo. E se eu sei da verdade e eu estou me desviando, a palavra de Deus fala que eu sou como um cão que volta para comer o próprio vômito. Algumas das experiências que eu passei foram essas. Eu não pinto mais cabelo. Outra coisa, só mais uma coisinha. Eu tirava minha sobrancelha. Agora vai fazer 2 anos que eu não tiro mais. E não me interessa se ela tá crescendo ou não. Eu perguntei para Deus. Falei, Senhor, eu posso continuar tirando ou isso não te agrada? Deus usou a minha própria boca numa visão para dizer, eu não tiro mais a sobrancelha, eu não mexo mais. Numa visão. Não foi coisa da minha cabeça, não, foi visão. Porque eu tava perguntando para Deus em espírito. Se eu tivesse aberto a boca igual um trombone, falado para todo mundo, eu podia dizer que era o diabo, mas não era o diabo. Deus me deu uma visão. E nessa visão ele tomava a minha boca para dizer que eu não tirava mais a sobrancelha e eu não tiro mais. Sabe? O que é higiene pessoal é higiene pessoal. Isso não é a vaidade, isso é higiene. Agora, o que é contrário à palavra de Deus, que é contrário àquilo que Deus quer, eu tô procurando não fazer. No começo a gente sente, mas depois que você viu que você tá agradando a Deus verdadeiramente, não interessa o que as pessoas dizem e o que vão falar de você. Interessa o que Deus tem visto lá no céu. Quando ele olha aqui para a terra e fala, minha serva está me obedecendo. Alguém chegou em mim, na escola onde eu trabalho, e falou assim, nossa irmã, não tá na hora de você pintar o cabelo não, tá feio. Falei, não interessa a sua opinião para mim, de verdade. Sabe o que me interessa? É que eu tô em obediência ao meu Senhor. Se eu tô agradando a Deus, o resto não me interessa. E alguém chegou em mim e disse assim, irmã, você tem que pôr um brinquinho. O engraçado é que a própria pessoa falou assim, eu uso porque eu sou desobediente. E quer que eu coloque, que eu desobedeça a Deus também. Sangue de Jesus tem poder. Arreda-te de mim, Satanás. Ela falou isso pra mim, irmãos. Eu uso quando eu vou num casamento. Eu sei que não é pra usar. E veio tentar me contaminar. Eu falei, olha, irmã, eu vou dizer uma coisa pra senhora. O meu marido, ele prefere mais uma mulher que obedece a Deus do que uma mulher que fica toda vaidosa, toda cheia de maquiagem, com a cara rebocada, pendurando brinco, fazendo de tudo e não agrada ao Senhor. Então, irmãos, às vezes até a opinião de terceiros vem justamente para ver se você vai pecar contra Deus. Nós temos que ficar atentos. Eu sei que eu prolonguei um pouquinho o testemunho, sabe? Mas eu tenho vivido coisas maravilhosas com Deus, sabe? Vivi um tempo de correção que me doeu muito, que a minha irmã também foi testemunha disso, meu marido, o pastor Hélio, a missionária Paula, até a Sarinha, minha mãe, meu pai, eles foram testemunhos do que eu passei. Para um tratamento de Deus, porque a vaidade, ela também entra no coração da gente, quando a gente diz que só a gente sabe da palavra, só a gente sabe disso, daquilo outro, porque Deus, ele tem amor pela nossa vida. Mas um outro momento, eu vou contar esse testemunho assim que Deus preparar, que a gente está aqui para obedecer a Deus, e eu creio que aquilo que Deus manda fazer é para edificar almas.
E agora a minha irmã vai ler a palavra que está em Isaías, capítulo 3, do 16 em diante, para os irmãos ver que lá tem um versículo que fala. Principalmente, eu falo desse versículo porque o Senhor mandou que eu entregasse essa palavra para alguém, sabe? E esse alguém estava mexendo naquilo que Deus fez, só que estava na frente da obra. E Deus falou que levantou para ser espelho. Levantou mulher para ser espelho. O esposo como cabeça e a mulher para ser espelho à frente da obra, para ensinar as ovelhas. Ninguém é colocado lá na igreja à toa, né? E essa pessoa estava mexendo no cabelo, estava usando roupas desagradáveis ao Senhor e toda a igreja estava tendo ela como espelho de verdade. E o Senhor mandou que eu fosse lá, entregasse a mensagem para ela. E o Senhor tem feito isso em muitas igrejas através da nossa vida. E eu agradeço a Deus por isso, porque a gente é pequena, é falha, mas o Senhor vê o desejo que a gente tem de agradar a Ele. E de ver as igrejas tomadas pelo Espírito Santo novamente. Porque o Espírito que está tomando as igrejas é o Espírito de engano. E infelizmente o povo está cego. E está entrando nas igrejas que falam tudo que agrada a carne deles. Aqui pode vaidade, irmã, fica aqui. Aqui pode calça justa, irmão, fica aqui. Aqui você pode chamar o filho dos membros de filho de um burro. Eu ouvi isso dentro de uma igreja, um obreiro chamando o filho do irmãozinho de filho de um burro. E a mãe dessa criança achou graça. Aonde que a gente pode dizer isso e falar que isso vem do céu? Sabe? E ali naquele versículo Deus fala que vai tirar a encrespadura do cabelo e vai deixar careca. Para você ver que isso é uma coisa séria. Mexe naquilo que Deus não quer que você mexa. Para ver se Ele não tira esse cabelo lindo que Ele te deu e te deixa com a careca brilhando. Viu? Lê a palavra aí, missionária. Isaías 3, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de lindo finíssimas, e as toucas e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura dos cabelos, calvície, e em lugar das vestes largas, cilício e queimaduras, em lugar de formosura. Deu para entender? Se você não conseguiu entender essa palavra, pega na sua casa, anota ela. Isaías 3, do 16 ao 26. Medita nela.
Se na tua Bíblia estiver difícil de entender, tem a Bíblia na linguagem de hoje. E pede para o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração essa palavra. Sabe? Tenha interesse. A palavra fala sobre até corte de cabelo. Fala que para o homem é uma desonra orar com a cabeça coberta. O que fala na cabeça coberta é o cabelo crescido. Homem não pode ter cabelo grande, cabelo comprido. Ao contrário, a mulher, ela tem que ter o cabelo crescido. Hoje não há mais necessidade de se usar véu na cabeça, porque o véu da mulher é o cabelo. Por isso que lá fala que se a mulher não quiser ficar com a cabeça coberta com um véu, ela tem que se tosquiar. Tosquiar é tirar todo o cabelo, é rapar a cabeça, porque aí ela vai precisar usar véu. Porque o véu natural que Deus deu, ela já não tem mais. Fala também sobre corte de cabelo. Ah, mas eu vou cortar só um pouquinho aqui, vou fazer um chanelzinho. Pergunta para Deus se ele vai se agradar que você faça isso. Eu ouvi um testemunho que fala que quando uma serva de Deus corta o cabelo, esse cabelo vira pó de ouro e é guardado numa caixinha. E quando você chega lá no céu, o anjo vai medir o tamanho do seu véu, é o tamanho do seu cabelo, para ver o que você fez com ele, para ver se está faltando um pedaço depois que você passou a servir a Deus. Até o corte do seu cabelo, os centímetros que faltar do seu cabelo depois que você confessou Jesus como seu Salvador, vai ser cobrado de você. Então, as coisas do céu são para ser obedecidas por quem realmente quer servir a Deus. Não para quem é evangélico, não para quem é isso, não para quem tem título. Título que eu falo é a placa, entendeu? Eu sou de tal denominação. Não. A Bíblia não deixou denominação para Jesus deixou esse nome aqui porque é essa igreja que vai subir para o céu. Não. Povo santo, igreja santa, são todos aqueles que buscam obedecer ao Senhor e ser fiel a Ele, independente das suas falhas. Eu sou falho, mas eu conheço diante de Deus as minhas falhas e eu busco me consertar e deixar o Espírito Santo de Deus me transformar, porque é Ele quem convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, não sou eu e não é a minha irmã, não é o seu pastor, entendeu? A gente vê muitas mulheres aí subindo no altar como se estivesse subindo numa passarela. Quem tem que aparecer é o Senhor e não as suas vergonhas. O que tem que aparecer em você é o Espírito Santo de Deus, é o brilho do Espírito Santo. Não é o brilho da sua boca, o brilho do seu batom, o brilho dos seus olhos. Não é colocar um cílio falso, postiço, aí parecendo uma vassoura no olho que não consegue nem abrir direito. A gente vê muita gente se intitulando pastora, pastor, mas tá com a boca rebocada, tudo de vermelho, com a cara parecendo patati patatá. Não sabe se serve a Deus e o que é que faz. Eu vejo servos de Deus como pessoas que fazem a diferença. Porque a palavra de Deus fala que nós somos sal e luz. É para fazer a diferença, não é para misturar com o mundo. Eu vejo igrejas fazendo festa junina, festa julina. Se Deus condena as comemorações pagãs, não é porque está fazendo dentro de uma igreja evangélica que está tudo certo. E o povo vai lá, pinta a cara de pintinha, de bolinha, coloca a camisetinha xadrez e vai lá festejar com Satanás. É aí que a gente vê que o fermento dos fariseus está entrando nos templos e ninguém está nem aí. Tá todo mundo festejando, tá tudo certo. Aí olha por irmãozinho que procura buscar santidade, condena ele. Mas aquele que você está condenando,
Deus está se agradando. Eu vejo as pessoas olharem para quem faz a diferença com um olhar de julgamento, com um olhar de desprezo, sabe? Mas aqueles que são desprezados aqui na terra são bem vistos no céu e bem-vindos no céu. Agradam a Deus. Porque enquanto as pessoas olham e julgam aqueles que estão buscando se santificar, se separar das coisas do mundo, Deus está lá de braços abertos, dizendo, meu filho, continua assim mesmo. Porque enquanto as pessoas estão brigando com você, enquanto as pessoas estão te julgando, estão te desprezando, estão te humilhando, eu vou te exaltar. Porque a palavra de Deus fala que Ele abate a soberba, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia. É isso que a palavra de Deus diz. Então não se engane. Se você está num lugar onde o evangelho está sendo pregado diferente da palavra de Deus, não deseje ser enganado, não continue sendo enganado, viu? Outra hora eu vou vir, nós vamos vir aqui, segundo a direção de Deus, quando Deus ordenar, contar testemunho do que Deus tem mandado entregar nas igrejas. Não vou dizer nome, não vou dizer nada, somente o que Deus tem mandado dizer. Para os irmãos verem que a comida que a igreja está comendo está estragada. Porque as igrejas que pregam doutrina, que pregam realmente a palavra segundo a vontade de Deus, buscando a direção de Deus, estão vazias. Mas os templos que estão pregando vaidade, prosperidade, que tudo pode, que aqui você pode casar homem com homem, que você vai continuar servindo a Deus do mesmo jeito, que você vai para o céu do jeito que você tá. Essas igrejas estão cheias de homens, cheias de mulheres, mas vazias da presença de Deus. As igrejas estão cheias de idolatria. E eu não estou falando de igreja da igreja católica. Eu estou dizendo, incluindo muitas. Porque dentro das igrejas evangélicas, eu posso dizer assim, as pessoas muitas vezes vão se o pastor fulano for pregar. Se o pastor fulano não for, eu não vou. Eu estou apegada ao homem. E tudo que é colocado acima de Deus é idolatria. Porque eu adoro aquela cantora. Você tem que adorar a Deus, você tem que amar a Deus, você não tem que adorar o homem. O homem não é digno de adoração, nem anjo aceita adoração. Vamos ficar atentos, irmãos. Vamos ficar atentos, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E se você não viver segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus ensina, você vai para o buraco juntamente com Satanás e os demônios. O lugar que foi feito para Satanás e os demônios vai ser habitado por muitos homens e mulheres que julgam e que condenam e que quando alguém vai entregar uma mensagem não acredita, não dá crédito, fala que está falando de si. Conserta, para de vaidade, para disso, para daquilo. Porque se Deus manda alguém falar com você, porque você já não está mais ouvindo Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que a palavra diz. Tem uma última palavra que a gente vai ler, porque eu acredito que a gente não queria prolongar o vídeo, mas a gente tá fazendo tudo na direção de Deus, sabe? Provérbios 31, 30. Provérbios 31, 30. Fala sobre a mulher virtuosa. Lá fala o que realmente agrada a Deus. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aqui nessa passagem,
Deus nos mostra que a gente não precisa de nada, de enfeite nenhum. De todas as passagens que foram ditas aqui, Deus está mostrando que a gente não precisa de nada para ser formosa, para ser bonita, que é tudo engano que Satanás coloca no coração da gente, para que a gente vá caindo e não acredite na palavra de Deus. Coloca na cabeça da gente que a gente precisa de pintar o cabelo, que a gente precisa de uma maquiagem, que a gente precisa de uma cirurgia, que a gente precisa emagrecer. Mas a gente não precisa de nada disso. Glória a Deus. Que assim como disse a palavra, Deus faz tudo perfeito. Aleluia. E eu digo isso também porque eu também tive a minha experiência com Deus a respeito de tudo isso que foi falado aqui. A respeito de cabelo, principalmente. Porque eu ouvia dentro da minha própria casa que eu estava ficando velha, que eu precisava pintar o meu cabelo, que eu precisava passar uma maquiagem, que eu era gorda, que eu precisava emagrecer. E eu colocava o meu joelho no chão, tudo isso me entristecia muito, mas eu colocava meu joelho no chão e perguntava para Deus, Senhor, eu preciso de tudo isso mesmo? Eu preciso mesmo pintar o cabelo? Eu não posso pintar o cabelo para agradar fulano, para agradar ciclano? A gente vê hoje em dia na televisão, vê nos altares das igrejas, essas mulheres todas maquiadas, com o cabelinho pintado, tudo esticadinho, colocado no lugar. Eu não posso voltar a fazer tudo isso? Porque eu creio que eu vou perder o meu marido se eu não fizer isso. E Deus viu a sinceridade no meu coração. E Ele, assim como veio com resposta para minha irmã, Deus veio com resposta para mim também. Aleluia, Jesus. Deus falou que eu era perfeita do jeito que eu era. Aleluia. E que quem não estava contente não precisava ficar do meu lado. Porque Ele estava se agradando da minha entrega. Aleluia. E de tudo que eu tenho feito por Deus. Glória a Deus. Então eu tô do jeito que eu tô, do jeito que Deus se agrada. E nada do que eu fazia antes está me fazendo falta. Aleluia, Jesus. Nada mesmo. Meu marido, por enquanto, não está em casa, mas Deus está trabalhando. Aleluia, Jesus. E no reino espiritual, Ele já está na minha casa de volta. E eu creio. E não foi por causa disso que eu deixei de fazer a obra de Deus. Eu tô mais feliz do jeito que eu tô, do jeito que Deus me fez. Aleluia. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque Deus tem feito muitos milagres. Por quê? Porque a gente se dispõe a obedecer a Deus, a obedecer a palavra dEle, a não deixar de fazer a obra de Deus. Ou a vir dar um testemunho, fazer um vídeo de testemunho, porque isso para muitos é vergonha, mas para gente que serve a Deus não. Aleluia. Porque a gente está sendo obediente ao que Deus está pedindo. Se a gente está aprendendo, a gente tem que mais que aprender e passar para frente. E receba quem quiser receber. A palavra de Deus não é posto goela abaixo, não é a força. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Quem quiser aprender, Deus vai se alegrar muito. Glória a Deus. Agora, quem não quiser, não critica. Não critica, porque Deus cobra. Deus cobra todos aqueles que se levantam contra os servos dele, porque está se levantando contra o próprio Deus. Aleluia. E não duvide da palavra de Deus. Não duvide.
A gente tem visto que está sendo pregado aí que a Bíblia está ultrapassada, que precisa se escrever uma nova Bíblia, implantar coisas que o mundão, que o próprio Satanás tem criado, para que fique tudo certo. Mas só vai ficar certo quando a gente obedecer às coisas de Deus. A palavra pode mudar, pode fazer o que quer, as pessoas podem colocar o que elas quiserem aqui. Mas a palavra de Deus em si, se ela estiver aqui no coração, como em Provérbios fala, filho meu, se atentares às minhas palavras, escreverem elas nas tábuas do teu coração. A palavra vai estar na mente, a palavra vai estar no coração, a palavra vai estar na nossa veia. Aleluia. E a gente tem que ser grata a Deus por tudo que a gente tem vivido. Porque enquanto as pessoas estão se alegrando dentro das igrejas, achando que estão servindo a Deus só porque está lá dentro e está andando do jeito que quer, não há transformação, não há arrependimento, não há mudança, não há novidade de vida, e eles estão indo para um caminho que não agrada a Deus, mas eles estão querendo ser enganados, a gente está procurando andar na contramão desse mundo, sabe? Agradeça a Deus, você que está andando na contramão do mundo. Porque Deus não vem de encontro com pessoas que estão querendo agradar a própria carne e viver a própria vontade. Eu mando em mim, eu faço o que eu quiser. Você é pó, você é barro. Se Deus der um sopro, o pó se espalha pelo ar, não existe mais. Obedeça a Deus. Tenha interesse em buscar em Deus se você está fazendo direito. Porque não é porque eu vou numa igreja que eu estou salvo não, viu? A salvação vem dia após dia, de acordo com a minha conduta, de acordo com a minha obediência, de acordo com aquilo que Deus manda fazer e eu faço. De acordo com aquilo que Deus manda eu abrir mão e eu abro. É fácil servir a Deus? Não. Não é, porque o caminho é estreito, é cheio de pedra, é cheio de espinho, é cheio de dor. Se você não acha que vai conseguir viver isso, então não faça. Só que também não espere porque você tem um coraçãozinho bom, porque você faz boas ações, porque você dá cesta básica, você vai para o céu. Porque um coração bom não leva ninguém para o céu, não. O que leva a gente para o céu é obedecer. É abrir mão daquilo que agrada a tua carne. Sabe? Renúncia. Um evangelho de renúncia. É o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. Eu renuncio a minha vontade para viver a vontade do meu Senhor. Glória a Deus. Eu abro mão de agradar a minha carne para agradar o meu Senhor. Eu faço jejum, eu busco, eu oro, eu acordo na madrugada, eu clamo. Se você está fazendo o que está dentro da palavra, você está agradando a Deus. Mas tem que estar na palavra. Não é porque o seu pastor está dizendo que você está fazendo, não, viu? O sumo pastor vai te responder. Aleluia. Eu digo isso pelas mensagens que Deus tem mandado entregar nas igrejas. Não é porque alguém me falou, não. Eu tive desejo no meu coração de pedir a Deus que Ele fosse o meu professor. Porque muitas vezes tem homens que nem buscam a Deus, não tiram tempo para a palavra, não tiram tempo para orar, para jejuar, para meditar e tá em cima do altar, dando comida podre, estragada, lavagem de porco para as ovelhas de Deus. E tá achando que Deus não vai cobrar dele. Porque não é só a alma dele, é a alma das ovelhas. E são as ovelhas de Cristo. Eu pedi a Deus, seja o meu professor. Porque o homem muitas vezes não ensina direito. Eu não estou dizendo que não tem mais homens de Deus na face da terra. Tem. Tem sim. E muitos.
mas a gente tem que ter interesse, a gente tem que buscar. Quando recebe alguma coisa, a gente tem que ver se é de Deus mesmo, sabe? Não vai pegando qualquer coisa aí por aí, não. Porque às vezes você fala amém, pega maldição pra sua vida e você não sabe o que é. Sabe? Busca Deus, tenha desejo e interesse. Se interesse pelas coisas do céu, se interesse em agradar o seu Senhor, se é que você serve a Deus de verdade. Volto a dizer, não é porque está dentro da igreja que está salvo, não é porque está dizendo que é evangélico que realmente serve a Deus. Porque evangélico é a igreja, sabe? É um título, como eu já disse. Mas você ser chamado de servo do Altíssimo, de servo de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, de verdade. Que a palavra fala pra gente não se exaltar. A palavra de Deus fala pra gente que a gente não tem que ficar se elogiando. Mas ela tem que deixar que a boca das outras pessoas testifiquem da sua vida. Testifiquem do que é que você tem vivido. Sabe? Então a gente tem que estar buscando agradar a Deus, irmãos. Busca agradar a Deus. Medita nas palavras. A palavra fala que não é no frisar do cabelo, não é nas muitas joias, não é nas suas tranças. Não está dizendo lá que você não pode se arrumar dentro da naturalidade. Não estou dizendo sobre joias, isso e aquilo outro, irmãos. Que eu acabei de dizer no testemunho que até o brinco Deus mandou eu tirar. A única coisa que eu uso aqui, ó, é a minha aliança de casamento. É a minha aliança. A palavra de Deus está dizendo isso. Em 1 Pedro 3 e 4. Por quê? Isso não pode estar acima da intimidade com Deus. Isso não pode tomar o teu coração. Lá fala sobre as mulheres que se vestem de maneira santa, que fazem profissão de servir a Deus. Profissão. Sabe o que é uma profissão? É uma especialidade, é aquilo que você se formou para fazer e que você faz com todo amor. Até a maneira de você se vestir. Entendeu? Tem que agradar a Deus, sim. Porque lá fala que a mulher faz a profissão de servir a Deus. E não é qualquer mulher, não é porque está em cima do altar lá, não. É porque está no altar de Deus. É porque está lá com intimidade, de joelho no chão, orando, jejuando, clamando, orando pelas pessoas e Deus curando. É isso. Não é aquela mulher que precisa se mostrar, não. Porque quem é servo de Deus de verdade, o próprio Espírito de Deus testifica. Ela precisa sair falando, não, eu sou. Nós não somos nada, quem é Deus. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Que ele vai amassar. Até não ter mais sujeira nenhuma pra gente ser tornada vaso de honra na casa de Deus. E poder ser cheia do Espírito Santo. Abra mão. Não se embarace com as coisas desta vida. A palavra de Deus fala que aquele que está alistado no exército de Cristo não se embaraça com as coisas desta terra. Aleluia. Se o mundo está botando cílio postiço, deixa ele pôr. Se o mundo está fazendo tatuagem na sobrancelha aqui, ó, sobrancelha de tatuagem, deixa que faça. Deus te deu uma, para que você vai ter que fazer outra? Se Deus te deu um cabelo lindo, foi Ele que escolheu, porque combinava com você. Nós somos princesas de Cristo. Aleluia. Fale o homem que Ele quiser falar. A mulher de Deus, ela é valorizada pela conduta dela, pelas orações, pela conduta. Ela não precisa abrir a boca.
Lá fala que ela ganha o seu marido sem palavras. E o coração mais duro, o Senhor quebra. Glória a Deus. Ele quebra. Não tem nada que Deus não possa fazer. Aceite-se como Deus te fez. Porque quando você olha no espelho e fala que eu não sou bonita, você está dizendo também que Deus é feio. Porque ela fala que, a palavra de Deus fala que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Você é linda. Você é lindo da maneira que Deus te fez. Você não precisa mudar nada. Nada. Não precisa. Deus te ama na forma natural que Ele te fez. A gente não precisa ficar moldando o corpo não, porque o que importa para Deus é a nossa alma. Aleluia. Um homem estava preocupado com o celeiro dele que estava cheio, que ele estava colhendo muitos grãos, que ele estava juntando muita coisa. Jesus disse para ele, insensato, se pedirem a tua alma hoje, o que é que você tem para apresentar? Quer dizer, ele estava tão preocupado com as coisas dessa terra, com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, que ele não estava se preocupando em buscar a presença de Deus, em orar, em se entregar a Deus de verdade. E se ele fosse tirado dessa terra, com certeza naquele momento ele iria para o inferno. Viu? Não obedeça a Deus não, para ver se você vai para um lugar de descanso. Você vai para um lugar de tormento eterno. Viu? Analise as escrituras e não deixe ninguém te enganar. Obedeça ao seu Senhor, se é que você serve a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem com essa palavra, com esses testemunhos e que o Espírito Santo de Deus abra a mente e o coração de vocês para que todos possam entender e colocar em prática tudo que foi dito aqui e a palavra de Deus, que vocês coloquem em prática, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos.